Quem está feliz? Glória a Deus. Jesus está mais ainda. Vocês estarem aqui, glorificado e louvado nesse momento. Lá em Mateus 18:20, Jesus falou que onde estiver 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, lá estarei. Então, hoje o que estamos fazendo aqui? Reunidos no teu nome, Senhor, preparando este ambiente para recebê-lo em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem e acompanhassem lá no Filipenses 4, de 1 em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Rogo a Heródia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. 6. Não sejais inquietos por coisas algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação da graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. No outro diante do 8 diante, ele diz o seguinte: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e tudo que é digno de louvor, continue a considerar essas coisas. Deus está interessado no que os homens pensam, principalmente porque aquilo que pensamos afeta nossas ações. Está lá em Marcos 7, 20 a 23. Por isso que as pessoas que querem agradar a Deus se recusam a pensar em coisas que Ele diz que não são erradas. E disso eles pensam em coisas que Ele aprova. O apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar em Roma quando escreveu essa carta aos Filipos. Mesmo assim, comentaristas bíblicos descrevem essa carta como uma carta de alegria,
de amor e carinho. Paulo amava seus irmãos e irmãs cristãos de Filipos. Ele queria que eles tivessem a mesma alegria que ele tinha. Está em Filipenses 2:17 a 18. Então, no final da sua carta, Paulo incentivou os filipenses a ser alegres, razoáveis e mostrar confiança em Deus por orar constantemente. Ele também os incentivou a se concentrar em coisas que lhes dariam prazer, paz interior e paz com Deus. Estava também no capítulo 4, versículo 9. Essas cartas do apóstolo Paulo nos refletem sobre a fé, o amor e a confiança que ele tinha em Deus. Mesmo passando por humilhações, espancamento, prisões, ele continuava, através de suas cartas, pregando coisas alegres e incentivadoras aos povos de Filipos, onde foram atender no socorro, pedindo socorro, que as coisas não estavam bem. Eram pessoas puras de corações, mas faltava a palavra de Deus para eles. Então eles sofriam muito com isso. Por isso fizeram um SOS para ele foi fazer socorro. E lá, as suas pregações deu resultados positivos. Mudou uma congregação, e o amor recíproco entre ele e os irmãos filipenses cresceu cada vez mais. Mas quem não gostou disso foi a oposição, que o aceitou, ele e seu companheiro Silas, prendendo-os pelos pés num tronco, e o que culminou com a sua prisão domiciliar em Roma. E aconteceu o quê? Durante a noite, deu um terremoto, abrindo as portas da prisão, liberando todos os presos, incluindo Paulo e Silas. Mas Paulo não fugiu. O que ele fez? O carcereiro, ele se sentiu tão culpado que ia cometer suicídio. E Paulo não deixou. Orientou ele e abençoou ele, batizou ele e a família em Cristo. E os chefes da região, chefe do presídio, se comoveu e agradeceu a Paulo por essas boas ações que ele fez. Então, irmão, pensando nessas passagens de Paulo, sua peregrinação de missão que ele tinha, nos traz para nós, nos dias de hoje, o que nós passamos também pelas mesmas coisas. Lá ele fez, aconteceu e reflete para nós sermos uma reflexão que esse passado ele vai estar no nosso tempo e vai para futuras gerações, sendo considerado, porque essa palavra está escrita aqui, lá, naquele tempo, ela vai seguir para sempre. Amém. E sempre em nossos corações, temos que sempre refletir sobre essas palavras, porque aqui está o nosso guia, que nós devemos seguir. Tudo que precisamos está aqui. Então, por isso que Paulo diz, não desgrudem, orem constantemente, leiam constantemente a nossa pregação. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Dá um aplauso para Cristo. Pode orar? Querido Deus, aqui estamos reunidos, Senhor, para receber o Espírito Santo e guarda este ambiente
traga-nos compreensão, paz e alegria de estarmos aqui reunidos na tua casa para receber, louvá-lo e agradecer pela sua generosidade, pela sua bondade para conosco. Peço, Senhor, que abençoe este culto, que é a tua palavra, e traz-nos paz, harmonia e comunhão entre o irmão e Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, e nós vamos para Ti nesse momento. Feche os teus olhos, se lance agora para o Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Precisamos da Tua presença. Precisamos da força. Thank you.
entregou como uma oferta de sacrifício naquela cruz por amor a nós. Se não fosse por aquela oferta, se não fosse por aquela entrega, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos nos te conhecido. Então nós te louvamos, te agradecemos pela oferta que o Senhor deu, se deu por amor a nós. E nós declaramos nessa noite que nós seremos como uma oferta agradável ao Senhor, que nós vamos nos entregar a Ti, assim como o Senhor se entregou a nós. E para sempre o Senhor será exaltado na nossa vida. Nós vamos cantar isso, que para sempre Ele será o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou da morte. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Pai, Espírito Santo.
oramos, Senhor. E hoje Deus vai falar com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Amém. Queridos, vamos abrir no livro de 1 Crônicas, versículo 21. Primeira Crônicas 21. Versículo 24 somente. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos esperar o restante chegar. Quem achou, diga amém. Amém. Davi, no entanto, disse ao Ornano: não, eu insisto em comprar isso de você, pelo preço real. Recusa-me a tomar o que é seu para o Senhor, ou oferecer uma oferta que não me custe nada. Davi disse: eu me recuso a tomar o que é seu, ou oferecer uma oferta ao Senhor que não me custe nada. E quando a gente para ler a história de Davi foi um exemplo para mim e para você a respeito de oferta. Davi jamais ele entrou na presença do Senhor sem antes ter uma oferta apresentada ao Senhor. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer: por que Davi fazia isso? Por que Davi, sempre que ele ia entrar ou fazer algo para Deus, ele ofertava? A Bíblia diz que uma época o coração de Davi se desviou e ele quis favorecer os homens. E a arca da presença, que era para ser carregada nos ombros dos sacerdotes, começou a ser carregada sobre animais. A presença de Deus, que era para o ser humano transportar, Davi falou: não, está muito pesado, vamos deixar que os animais comecem a transportar. Presta atenção, tem coisa que Deus incumbe a mim, tem coisas que Deus incumbe a você a fazer. Não podemos delegar isso para terceiros, ou sequer colocar o que é algo divino para animais fazerem. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisa que Deus confiou na minha mão, na sua mão, e muitas vezes a gente não faz conforme deve ser feito. E a gente fala: eu vou deixar para o outro fazer. Mas se Deus deu na sua mão, é porque você é aquele que leva a presença. Não negocie presença deixando o outro carregar como que é para você carregar. E a Bíblia diz que Davi, que a arca que estava sobre os bois carregando, um dos bois tropeça. E um homem, por tentar segurar a arca, a Bíblia diz que ele caiu fulminado no mesmo momento. Ele morreu num instante, fulminado no mesmo momento. Depois disso, o povo de Israel ficou com medo da arca. Isso eu dizer para você: não fique com medo da presença. Só não dá a presença para quem não valoriza. Só não distribua da sua presença para animais que não sabem valorizar. Ou sequer para aqueles que ficam zombando daquilo que você está fazendo em Deus. Não compartilha aquilo que Deus te deu para aqueles que não amam segundo o
seu coração. Aqueles que zombam de você não podem compartilhar aquilo que Deus deu para você, porque senão certamente alguém vai descer e depois você vai ficar com medo daquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é para você. E a Bíblia fala que depois de algum tempo, o povo de Israel, Davi, falou que ia trazer de volta a arca da aliança para o seu devido lugar. Mas aí as coisas já mudam. A Bíblia diz que agora a arca, uma vez foi transportada pelo animal, Davi aprendeu que é o sacerdote que deve levar. E deve estar sobre pessoas. E a Bíblia diz que cada 7 passos para o sacerdote que eles davam, eles ofertavam ao Senhor. Então eles davam 7 passos, era uma oferta. Ele dava mais 7 passos, era uma oferta. Para quê? Porque eles entenderam que eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tivesse a presença daquele que é o dono do ouro e da prata, de nada me vale o dinheiro. Se eu não tiver a presença de nada me vale ter muitos animais, muitas casas, fazenda, se a presença não está comigo. Quando eu entendo que eu preciso da presença, é ela que faz toda a diferença. Qualquer valor em dinheiro, qualquer ação que eu vou fazer, se torna pequeno diante da presença que está sobre mim. Porque é a presença de Deus, é a presença de Deus que nos abençoa, é a presença de Deus que muda a história e muda a vida. É a presença de Deus que tira um viciado do vício e transforma ele definitivamente. Se Deus não fizer isso, o homem em si não tem capacidade de curar, regenerar ou sarar uma alma. A psicologia ela pode te ajudar a melhorar, mas ela jamais vai poder curar uma alma. Como guardar com tanta certeza? Eu leio diversos livros de psicologia. Eu só estou esperando lançar a modalidade para psicologia e EAD, para mim poder fazer. Porque hoje no Brasil não é proibido ter psicologia à distância. Mas como a minha carga, tem horário, eu trabalho, tenho os compromissos da igreja, e para mim é o propósito, o destino que Deus me deu, então eu abro mão da psicologia. Mas não quer dizer que eu não estudo e não converso com psicólogos. Aqui tem pessoas que fez psicologia, que lê, estuda sobre psicologia, mas você pode ter certeza que a psicologia jamais vai curar uma alma ferida. Ela vai moldar uma alma ferida para aceitar a situação que você correu, para você poder viver uma vida um pouquinho melhor. É a mesma coisa você contratar um mecânico, um encanador, um eletricista meia boca. Não estou falando mal da psicologia, porque eu gosto. Mas você encontra um encanador meia boca e fala assim, não, quero colocar um cano aqui. Ele fala assim, não, mas só puxar um cano dali, ligar aqui que resolve a situação. E começa a emendar um cano no outro, um cano no outro, um cano no outro, fazer gambiarra só para ligar, só para fazer aquilo ali funcionar. Quando na verdade, se fosse um encanador com excelência, ele examinar a estrutura, a planta, a encanação, ia quebrar a parede, passar o cano positivo por dentro da parede, não ia fazer um serviço emendado tudo por fora. A diferença de quem sabe fazer um serviço bem feito e quem faz para fazer algo funcionar. E Deus é aquele que faz com excelência, que mexe lá dentro das estruturas. E depois ele passa a massa, corrida e pinta, e ninguém percebe o que ele fez. E o serviço de excelência não tem gambiarra. E quando eu falo isso, eu digo isso porque quando é para investir,
e psicólogos, psiquiatras. Quando é para investir em pessoas terrenas, a gente não mede esforço. Não, eu tenho que fazer porque me indicaram. Eu vou fazer porque me indicaram. Eu vou passar por plano de tal. É R$400 cada fulano por consulta com fulano de tal. Mas eu vou porque me indicaram e o médico quer que eu faça. Mas quanto tempo a gente investe pelo menos com Deus? A Bíblia diz que Ele nos formou antes mesmo da gente estar no peito da nossa mãe. Ele já tinha um propósito, um livro escrito ao meu, a seu respeito. Ele já tinha uma história. Então ele já conhece o que está aqui dentro. E eu e você não conhecemos, porque foi Ele que colocou o desejo da eternidade em nós. E a gente quer passar tempo, muitas vezes, no psicólogo, porque não é errado, eu sou a favor, vai para o psicólogo. Mas aprenda a gastar tempo em Deus. Aprenda a investir em momentos de oração com Deus. Aprenda a ofertar para Deus. Muitas vezes o futuro que você espera não brotou ainda, porque a semente está guardada na sua mão. É a mesma coisa. Eu gosto de contar essa história, eu amo essa história. 2 fazendeiros chegaram para Deus e oraram pedindo chuva a Deus. Senhor, manda chuva. Senhor, manda chuva. E os 2 levantaram, cada um na sua fazenda. A história diz que um levantou e foi logo tratar de cuidar da terra e plantar sua semente. Quando o outro, que pediu tanta chuva, ele sentou, esperou a chuva vir. E o Deus que estava aos céus ouviu a oração de ambos, mandou chuva. Agora, adivinha quem que colheu? Aquele que plantou a semente. Aquele que ficou com a semente na mão, a chuva passou e não colheu porque a semente estava na sua mão. Mas aquele que pediu a chuva foi e plantou a semente. Ele colheu. Então muitas vezes eu e você estamos pedindo, Deus nos abençoa, Deus muda a minha história. E Deus está assim, eu quero mudar. Mas você tem uma semente plantada? Você tem algo que se plantou hoje para colher amanhã? Eu vou dizer uma história e algo verdadeiro. A única coisa que conversa com o seu futuro e Deus é a sua semente. Não tem outra coisa que vai conversar com Deus se não for a sua semente. A oração vai te gerar poder, vai gerar intimidade, o jejum vai mudar o seu caráter. Mas a sua semente, ela destrava o seu futuro. É a única coisa que Deus pode fazer para transformar o seu futuro. Então, se você quer ter um futuro de glória, aprenda a semear. Porque talvez aqui está algo que vai mudar a sua história para sempre. Como eu disse, o menino gasta os 30 centavos de outro dia. Então, separa a sua oferta e traga ao altar. Temos uma para cá. Santo de Israel, oramos e abençoamos cada oferta aqui, papai. Cada semente plantada, declaramos vida. Declaramos aqui que essa semente irá transformar em frutos, mudará histórias. Nós entramos em um novo tempo. E queremos declarar que a prosperidade está sobre nós, o céu se abre, as tuas bênçãos se derramam, a ponto que nós não queremos conseguir guardar, segundo a tua palavra diz,
porque cremos nela e acreditamos que assim será feito. Oramos, repreendemos todo demônio, todo espírito maligno que atrai miséria, escassez, destruição, ruína. Declaramos cancelar as suas ações, repreende o devorador e traga um tempo de glória para o teu povo. Pai, seja adorado através dessas ofertas, seja exaltado. No nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem de pé, acreditem comigo antes do Valmir vir. Vai por 3 minutinhos só. Depois o Valmir vai estar trazendo uma palavra para nós, o presbítero do Valmir. Querido, a palavra diz em Provérbios 18, 21, que a minha boca tem poder para dar a vida e morte. Diz Romanos 10, 17, que nós temos o poder para chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Um exemplo disso, olha para o mundo do seu lado. Olha para o outro lado. Um exemplo disso é essa igreja. Ela não existia até dia 8 de agosto de 2024. Mas um homem profetizou que o Ministério Internacional Rio de Javiva, no Iraque, teria 3 igrejas a mais fora a sede. Nós temos nossa sede em Itajubá. E hoje nós estamos na nossa igreja aqui nos Anjos, ou Vila Nova, que é a sede número 1. Temos Votorantim 2, que está dirigida pela pastora Bárbara. E temos a outra em Blumenau, dirigida pelos nossos pais espirituais, os apóstolos. Mas porque alguém chegou a existência como se não existisse. Só tinha uma igreja no Iraque. E alguém chegou, vai ter 3 ainda esse ano. Glória a Deus. E vocês que estão aqui, talvez você não saibam, mas chegou o dia de culto que só tinha a Dona Céia e eu, minha esposa e a Fran aqui sentados. Nós começamos a decretar o poder das palavras, uma série de poder das palavras. Nós olhávamos para as cadeiras vazias e profetizávamos: aqui vai sentar fulano de tal, aqui vai sentar fulano de tal, aqui vai sentar fulano de tal. E hoje, olha, tem a Néa, tem a eu não lembro o seu nome. A Ivonete, a Cleusa, o Valdecir, porque começou a profetizar. Começamos a profetizar e não podemos parar. Porque toda Deus tem coisas para fazer. Então você vai olhar para essas cadeiras vazias, porque para você está vazia, mas para Deus já tem uma pessoa nesse lugar. Essa pessoa Deus colocou no seu coração. E você vai olhar e vai falar assim: fulano de tal, eu profetizo que você vai estar aqui sentada adorando a Jesus. Eu profetizo que você vai estar sentada aqui adorando a Jesus. Olha lá na porta, olha na porta. Ela não é a fala do Senhor, querida. A fala do Senhor, começar a chorar, chegou, pode chegar. Olha para a cadeira, profetiza, chama, olha para a cadeira e chama. Em nome de Jesus, declara para você que vai sentar na espera. A Juliana, aqui vai estar aqui. Em nome de Jesus, o Espírito da velha, a filha vai sentar na cinta. O Espírito, a Juliana, aqui vai estar sentada lá. Aqui vai sentar o bairro Vila Nova, aqui vai sentar o corpo dos anjos, aqui vai sentar o corpo do Caraí, aqui vai sentar o corpo de Marabéia, Quinta São Cristóvão, aqui vai sentar o corpo de Marabéia. Querido, quando passar, aqui está sentado. Amém. Próximo do Deus vai estar certo. Glória a Deus. Você vai ficar pequeno aquilo que Deus está fazendo. Amém. Agora a palavra do Senhor receber. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Amém? O poder das palavras é extraordinário. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês: para a gente compreender o poder das palavras, entender o peso, a gente tem que andar com aqueles que já andam por fé. A gente tem que estar inserido num ambiente onde tem um povo de fé. Se eu venho num ambiente uma vez por mês, ou só quando eu quero, a minha fé não vai ser exercitada. Então, à medida que eu continuo congregando todos os
fé vai sendo exercitada e gerada fé em mim. E no dia a dia Deus vai se movendo e falando. Amém? Amém. Bom, eu vou falar de uma palavra. Está lá em 1 Coríntios 13. Vou falar sobre o amor. Ô, glória. O nosso amor é Cristo. Não tem outro amor maior do que a pessoa de Cristo. Amém. Porém, o amor que eu vou falar não é o amor que o mundo prega. Amém. O mundo prega um amor cheio de sentimento, coisa mais linda, amorzinho daqui, amorzinho dali, até o outro diz, sua não sei o que, seu não sei o que, acaba o amor. E aí as coisas se acabam fácil, por causa de um atrito, uma desavença. E o amor que eles estavam falando, declarando, se vai embora tão rapidamente. Interessante, né? Como que acaba rápido? Claro, porque não é amor. Tem pessoas aqui que têm experiências de vida, como diz o ditado, anos na minha frente em relação ao amor. Porém, quem vai falar não sou eu, é a palavra. Eu vivi algumas coisas, essas 2-3 semanas. Depois que nós acabamos ali os 50 dias, lá na série, veio um ataque. Vocês não têm noção. Sabe o que é suplicar, pedir para Deus a força para tu fazer uma oração de súplica? Quanto mais se relacionar à oração, o diabo vem com força. Mas o que faz tu permanecer? É o amor. E esse amor que eu vou falar é o amor decisão. Diz assim: versículo 1 de 1 Coríntios 13. Agora vos passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o sino que ressoa e como o prato que retira. Imagine o sino soando. Ele faz barulho lá longe e ecoa, mas acaba. Assim seria eu, sem o amor. Seria só barulho. Só barulho. Mesmo que eu possua o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Todo mundo profetiza, todo mundo pode profetizar, tem o dom da profecia que é derramado de uma forma especial por aqueles que buscam com zelo, é derramado de uma forma especial. A fé, ele fala de ser capaz de mover montanhas, porém sem o amor não adianta de nada. Por isso que Jesus fala que muitos vieram como mercenários e lobos viriam, mas ele é o bom pastor, e somente aquele que passa por ele, que é a porta, que consegue permanecer. Eu não consigo fazer nada para Deus e nem para o meu próximo se eu não tiver Cristo comigo. Cristo, ele é o amor de Deus encarnado em pessoa. E eu não estou falando qualquer coisa. Eu estou falando algo baseado na palavra. Ele é o amor de Deus manifesto de forma humana. Ele é o amor de Deus revelado de forma humana. Eu já vou continuar, vocês vão entender. Mas o amor de Deus veio. E o que eles fizeram? Rejeitaram, apedrejaram, julgaram. O amor de Deus veio, deu vida, curou o aleijado, fez andar, deu visão ao cego, fez tudo isso. Mesmo assim, foi rejeitado, foi apedrejado, foi humilhado por aqueles que receberam o milagre do próprio amor. Assim é eu e você, como
curvar por alguém ou pelo propósito de Cristo. É doloroso, infelizmente. Eu não posso dizer para vocês que vai ser um doce, vai ser maravilhoso. É maravilhoso estar nele e viver por ele, porém é doloroso. Mas como que eu não entendo isso? E por que eu quero fugir? Porque eu ainda não compreendi, ainda não entendi o amor. A hora que eu entender o amor que Deus derramou sobre a humanidade, que é o próprio Filho, que é o próprio Jesus, que veio e deu a vida por mim e por vocês, sofreu tudo aquilo. Eu entender isso. Quando vierem me afrontar, me humilhar, me bater, me xingar, me pisar, me escarnecer, me zombar, tirar uma com a minha cara, não vai me fazer efeito. E quanto mais me ferir, mais eu vou amar. A gente não compreende isso. Isso é um estágio. E é o ápice de Cristo. O apóstolo Paulo viveu isso. É o amor. É o amor de Cristo encarnado em nós. A igreja de hoje, depois que nós saímos dos 52 dias, a gente saiu do jejum, de internet, de televisão, que a gente estava meio separado por causa do propósito. E quando a gente volta, a gente quer dar uma olhada, porque a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pecador e eu não sou nem digno de estar aqui. Eu estou aqui por pura misericórdia, mas misericórdia mesmo. E eu vi umas coisas na internet que dá nojo. Sabe o que é que está acontecendo hoje em dia? Povo de Deus, eu peço que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Tem muitos que estão vindo para Deus, estão achando lindo, e é maravilhoso a manifestação do Espírito Santo. É maravilhoso o dom da revelação. É maravilhoso tudo isso, é a coisa mais linda. Mas isso é um estágio. A hora que eu começo a me entregar e me render a Cristo, eu posso até profetizar, posso ressuscitar o morto ali. Mas a hora que eu chegar no estágio do amor, que Deus pedir para me se entregar de verdade, totalmente, eu vou fazer com excelência aquilo e vou fazer com zelo. Porém, a minha prioridade é a vida. O meu maior prazer vai estar lá no meio dos desgraçados, eu estar lá no meio daqueles desgraçados. Desgraçado não estou falando para falar mal. Desgraçado é uma pessoa que é desgraçada, uma pessoa que está debaixo de desgraça mesmo, miséria total. Eu vou ter esse prazer de ir lá e resgatar ela. Mas por que a igreja de hoje, na maioria das vezes, tem mais prazer em ir lá buscar a presença do Espírito Santo? Muitos nem são cheios do Espírito Santo, querem só fazer barulho. Muitos querem fazer barulho seguindo só o que assistem, sem viver, sem deixar o próprio Jesus ter batizado com fogo. Os líderes sabem o que eu estou falando, e quem está com Cristo sabe. Sem permitir que o Espírito Santo te jogue no meio do fogo. Vocês sabem como é que é. Sem permitir, porque eu posso rejeitar, eu posso fugir. E aí querem dizer que são cheios do Espírito Santo, a igreja de Deus na terra, na maioria das vezes estão se perdendo, porque está chegando a época do estágio que Deus está requerendo o amor, aquele amor nosso, que é aquele amor de rendição total, que se renda por amor a Cristo. E esse amor de rendição total, eu vou querer correr, porque quando eu sair na rua, eu vou ser zombado. A maioria das vezes da minha família, talvez da minha casa, não vão compreender a direção que Deus está me dando. Às vezes, muitas vezes, um irmão da igreja vai ser uma pedra no meu sapato, vai ser aquele que vai olhar para mim e vai querer me matar. Mas tudo porque Deus está me batizando naquele fogo dele para me ser forjado no amor de Cristo. Não é fácil. Olha o que ele diz assim, ó, no versículo 3: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. Olha só, ele faz o que muitos estão fazendo. E muitos ainda são a igreja, que estão ajudando o pobre, dando para o necessitado. Ele fala que se não tiver amor, não se vai ter nada. Como que eu posso entender isso? Diz assim, ó, mesmo que eu dê ao necessitado tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, de nada vale a pena. Ou seja, eu posso me entregar e dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu morrer sem Cristo, já era. Eu tenho que ter uma causa, eu tenho que ter um motivo. Muitos fazem caridade. Eu conheço pessoas generosas, mas generosa mesmo, que ela tem prazer de sair distribuindo dinheiro. Tu diz, meu, esse homem é cheio de Espírito Santo. Às vezes não se engana. Muitas das vezes tem um pobre e miserável que é cheio de amor por almas e amor por Cristo. E aquele está sofrendo, apanhando dentro da igreja, sendo acusado pela própria igreja, ou pelos próprios de casa, ou por um vizinho ou no trabalho, mas por amor a Cristo, por amor a vidas, ele decide permanecer. E a gente não sabe o que fazer daquilo. Então, a gente tem que olhar, discernir e pedir que Deus conduza a nossa. Porque se a gente for ver, segundo a nossa visão, nós estamos lascados. Nós estamos perdidos. Ele fala assim, ó, o amor, agora vem o que pega. E daqui, eu vou dar um testemunho, aonde que foi que Deus começou a me falar sobre o amor. Ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante. O amor é paciente. Com quem que tu tem que ser paciente? É com aquele que tu não suporta, aquele que quer que suma na tua frente. Muitas vezes é o teu marido dentro de casa, às vezes é tua esposa. O casal sabe como é que é, não é fácil. O amor é paciente, mesmo que tu não quer evitar tudo, mas ele é paciente, tu tem que ter paciência. Aquela pessoa que só vem quando precisa e some, só vem quando precisa. Tu tem que ser paciente e amar. Ó, o amor é bondoso para com todos? Não. Bondoso para aquele que faz o mal para ti, aquele que te apunhalou pelas costas, disse, essa desgraçada eu quero que morra, e aí vier contar para ti que ela falou. E no outro dia tu cruza com a pessoa no mercado ou em qualquer lugar e ela cumprimenta contigo. Tem que ser bondoso para ela, conversar. E aí, se ela for contar um problema, pedir ajuda, tu tem que ajudar ainda. Será que nós estamos prontos para dar o amor de Cristo? É uma pergunta bem séria. O amor não tem nada a ver com o que o mundo prega, porque o mundo prega um amor sentimental, até a hora que bate de frente com eles, até a hora que há um confronto, até a hora que dá uma divergência. O casal sabe como é que funciona. Aí a raiva sai para fora, aí o que está no coração vem para fora. Deus começou a ministrar, e desse versículo eu falei para essa pessoa, eu fui fazer um serviço para a mãe do rapaz que eu fiz a casa dele. E ela tem um namorado dela lá, e eu lá fazendo meu serviço. Aí fui lá fazer uma massa. Só que uma semana antes eu fui lá fazer um serviço, e ela contava, eu acho que eu vou casar. Agora eu vou morar na chácara, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E eu, que bom. Botava um louvor lá e ia fazer meu serviço. E ela contando assim, e conversando assim normal, porque ele é isso, ele é aquilo. E aí, ela contando isso, esse final de semana eu fui lá, ela falou que ele não respondeu isso e aquilo, conversando assim comigo, porque eu conheço ele já de anos, sabe?
E ela contando, naquela justa hora, minutos antes de eu sair para fora fazer a massa, que eu trabalho de pedreiro, antes de eu sair para fora fazer a massa, ela estava conversando comigo e eu falei para ela assim: parece que Deus, quando tu entra num lugar que tu é servo de Deus, não adianta, tem um propósito ali. Eu falei para ela assim, eu conversando sobre a palavra de Deus, isso e aquilo, eu falei para ela: ó, Deus tem 2 servos excelentes, e ninguém escapa desses 2 servos dele, nem o ser humano escapa. Falei para ela: é? Qual que é? Eu falei para ela: o primeiro é a obediência. Ele te chama por obediência. Se tu for, recebe a bênção. O segundo, ela se atravessou na frente e falou: é a humildade. Eu falei: não, a humildade é o caráter de Cristo. O segundo servo de Deus excelente, que não tem como tu não ser alinhado, é a humilhação. Olha só, como que Deus estava se movendo no ambiente e eu não sabia. É a humilhação. E a humilhação que vem da parte de Deus, quando tu não quer ir pelo primeiro servo, que é a obediência, a humilhação vindo da parte de Deus é exposto em público para todo mundo ver. E se tu não aceitar, todo mundo vai ver, e Deus vai usar aquilo e vai te falar. De qualquer forma, eu e você vamos ter que reconhecer que dependemos de Deus. Quando a humilhação da parte de Deus vem em público, eu sou obrigado a me render. Então não tem como. E eu falei isso para ela e ela saiu da visão. Tem, tudo bem. Beleza. Eu lá fazendo a massa, de repente chegou e botou uma caminhonete branca. Começou a conversar, era o namorado dela. E aí, conversando com ela, aí eu entrei para dentro, ela fazendo um serviço, de repente pegou e saiu e foi. Olha só, Deus falando. Deus se move nos ambientes, aonde tu está. E aí, de repente, ela vem e falou assim: tu acredita, Romero? Eu falei: acredita o quê? Tu acredita o que ele me falou? Eu falei para ele assim: ó, eu estou com fome. Tu já almoçou? Ele falou bem assim: vai no mercado e compra comida. E pegou o carro e saiu. Ela falou assim: tu acredita que chamou ele de muquirana? Aí contou, se tiver alguma discussão ali. E aí ela falou assim: da onde já se viu? Ele veio ontem aqui em casa, eu cuidei do machucado, tratei de remédio e tudo certo. Para agora, ele veio fazer isso. Eu na esperança de te encontrar no amor agora. Eu falei para ela assim: mas a senhora está enganada? Serve de mãe para mim. Eu, uma criança, serve de mãe para mim. Eu falei: a senhora está enganada? Isso aí não é amor. Nunca foi. O amor, ele leva tempo. O amor, ele precisa de perseverança. Ele precisa de ter comunhão, de conviver lado a lado, conhecer o defeito um do outro e suportar. Não é somente um encontro, não é somente um romance, não é somente uma fantasia. Eu falei: isso não é amor. Eu falei: nunca foi. Eu falei: eu vou te explicar, falar em 1 Coríntios 13, que é a palavra que eu estou trazendo para vocês hoje. O amor é aquilo que a senhora viveu com o pai do Ney, do meu amigo. A senhora viveu há alguns anos, ele deixou 3 filhos, deixou a família batinha e ele se foi. Ali criou raiz, ali teve tempo, ali suportou um ou outro na dificuldade, ali não foi fácil, um maturou o outro, mesmo sendo tudo torto e errado, decidiu permanecer e tu decidiu amar esse homem. Agora, isso não é amor. Falei para ela, falei: o verdadeiro amor é Cristo. Falei para ela. Ela falou: então, eu estou lascada. Eu falei: está lascada? Falei: está lascada? Eu não vou massagear a carne. Tu está lascada? Mas eu estava isso. Eu falei: não. Se a senhora observar a palavra, Abraão recebeu a promessa que ia ter um filho. Levou 25 anos.
para se cumprir a promessa. E agora, no simples romance, eu acho que já é amor, vai quebrar a cara de novo. Então, assim, eu tinha acabado de falar que Deus tem dois saídas excelentes: ou é a obediência e outra a humilhação. Meu Deus, parece que a gente fala umas coisas e acontece. Eu tinha acabado de falar para ela, pois o homem veio e aconteceu a situação em tudo, e ela veio falar isso para mim. E aí, tem uma outra coisa que eu quero falar. Aconteceu uma situação lá dentro da casa dela, que quando eu cheguei lá, ela veio perguntar algo sobre Cristo, que ela não conhece a palavra, mas ela tem essa vontade, tem fome, não sei se é desviado ou não. E quando eu falava no primeiro dia, eu falei para essa senhora, eu falei assim, ela falava comigo e ela veio me questionar, foi lá e veio um corridão, veio e falou para mim, Valmir, assim, sabe que a palavra está certa? E eu tremi, falei, Espírito Santo, e agora o que eu falo? Me dá sabedoria, me dê sabedoria. Aí eu olhei para ela, e daí eu fiz a casa do filho dela. Eu falei para ela assim, ó, vou te explicar. Sabe o que precisa de Cristo? Primeiro, eu conheci o teu filho, certo? Sou amigo do teu filho. Então eu sou amigo do teu filho. E aí a senhora foi lá, viu eu lá e pediu para mim fazer um serviço aqui, certo? Vamos certo. E aí, suponhamos que eu sendo amigo do teu filho, venho e faço mal, te ofendo e faço de tudo que é mal, falando isso para ela. E a senhora não queria nem pintar de ouro. Mas aí vem o teu filho, que é meu amigo, e diz assim, mãe, o Valmir vai vir fazer uma coisa, um serviço para ti. E tu diz, não quero. Ele diz, não, mas ele é meu amigo, receba ele, deixa que ele faça isso e aquilo. E aí, ela vai receber ou não vai? Vai. Sabe por quê? Por amor ao filho dela. Ela vai usar com misericórdia para comigo. Ela não vai usar de justiça. Ela vai ter misericórdia para comigo por amor ao filho. Porque o filho pediu para ela. Assim é nós com Deus em relação a Cristo. Deus nos recebe por intermédio de Cristo. E por que eu dei esse exemplo para ela? Porque ela veio perguntar e ela fala muito. Gratidão pelo universo. Eu não sei se ela é espírita ou não, também não me interessa. Mas, e daí ela veio falar isso. E daí, como ela não entendia, ela veio me perguntar. Foi aonde que eu falei para ela. Só há uma forma de eu e de a senhora, e hoje de vocês, ter a misericórdia de Deus, é por intermédio de Cristo Jesus. Amém. E se eu tenho Ele no meu coração, que é o amor de Deus, Deus me recebe, por causa dele. Porque Deus já está irado com a humanidade, desde os tempos antigos. Ele mesmo fala que não destruiu a humanidade por causa dos escolhidos, mas por amor a Cristo Jesus, Ele nos recebe. Por isso que eu e você, de hoje em diante temos que ter isso em mente. Se eu e você quiser ficar firme em Deus, e ter um lugarzinho lá no céu, ter um lugar junto com Cristo, nós precisamos crescer no amor de Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo e andar no amor dele. Não é fácil. E quando chegar o tempo que Deus vai permitir que tu conheça os dons, vai permitir que tu conheça o mistério da palavra, vai permitir que conheça o Espírito Santo, quando o próprio Jesus descer para te batizar no particular com fogo, para que tu seja forjado no amor dele, eu não posso querer correr. Por isso que muitos não se portam, muitos abandonam. Eu falei, Deus, eu quero sumir essa semana. Falei para Deus, eu não sei que inferno é esse que me cercou. Parece que o inferno cercou eu e me rodeou a semana toda. Eu quero subir.
mas em meio o esforço mínimo, máximo que eu fazia, o mínimo que eu conseguia pedir para Deus, eu dizia: Deus, ninguém me tira, eu sou de Jesus, ninguém me arranca das mãos de Jesus, eu sou dele, ponto final. Não há diabo, não há inferno, não há anjo no céu, não há homem na terra, não há ninguém que me arranque dele. Mesmo sem entender o que eu estava vivendo, mesmo sem entender o que eu estava passando, eu preciso permanecer em Jesus. É o amor dele que vai me sustentar. Vocês entendem o quanto é precioso? Então, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo tem celular, todo mundo olha a internet. E eu vou esclarecer uma coisa para vocês, e eu peço que vocês tenham entendimento que o Espírito Santo traga com mais clareza. Tem muitos aí que estão achando que estão envergonhando o Evangelho. Jamais vão envergonhar o Evangelho. Cristo, ninguém consegue envergonhar. A palavra ninguém envergonha, porque ela é absoluta. Ela é a plena e a pura verdade de Deus derramada para nós. Muitos estão pagando mico e eles estão sendo envergonhados. Por quê? Porque estão andando por sentimento, estão andando por movimento, estão andando por barulho, por doideira, e estão achando que aquilo é Deus. Não vai rolar. Sendo que quando Deus vier trazer a realidade, trazer a pessoa de Cristo, permitir que Cristo te batize com fogo, tu vai entender que indiferente se tu está bem ou está mal, dane-se, se o mundo acabou, se o mundo está inteiro, se estão na miséria, se o café está lá com 40, 50 pontos, dane-se, Jesus vai me sustentar em ponto final. Amém. Se eu morrer hoje, eu morro com Jesus. Se eu viver, eu vou viver para glorificar Ele em ponto final. Glória a Deus. Está entendendo? Mas muitos não estão entendendo. E tem gente que acha que estão fazendo chacota do Evangelho. O Evangelho não é romântico. Preste bem atenção. Os líderes sabem quando falam, quando tem uma revelação de Deus, tem revelações que o Espírito Santo leva a tu viver o que a pessoa conduzida pelo Espírito Santo escreveu lá naqueles dias. E é doloroso, é triste, é de chorar. Ou vocês acham que é à toa que a palavra de Deus diz assim, que o apóstolo Paulo vai escrever que por nós o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Tu já chorou de chegar a gemer e quase abrir o coração, quase abrir o peito? Já chorou daquele jeito e parece que teu peito vai abrir no meio? Parece que a tua alma vai sair para fora. É muito mais pior não, é muito mais forte a expressão do Espírito Santo em favor da minha e da tua vida. E nós achamos que é algo romântico. O Evangelho não é romântico. Essa é uma verdade. A verdade não é romântica. Quem é casado sabe, quem tem emprego sabe, nós que vivemos no meio de uma sociedade sabemos. Quando nós somos confrontados com uma verdade, é desconfortável. A gente quer assumir o que está na cara da pessoa. É ou não é? Porém, eu não consigo estar na cara dessa pessoa. Por quê? Porque ela está falando uma verdade que eu estou vivendo e não consigo enxergar. E não quero. E é desconfortável. O Evangelho não é romântico. Porém, quem anda debaixo da graça de Cristo e se rende a Ele, suporta qualquer coisa dessa terra. Amém. Amém? Não tem poder. Deu? Não vou conseguir continuar. Eu quero que você fique em pé um minutinho e vamos orar. Eu tinha muita coisa para falar. Eu não saí nem do quarto versículo. Feche os olhos de vocês. Senhor Jesus, Pai, nós reconhecemos diante, Senhor, da Tua palavra. Senhor, cada um dos que estão aqui, não somos dignos, Senhor, da Tua presença. Nós somos cheios de falha, somos cheios de pecados, fraquezas, não somos dignos. Senhor Jesus, Tu és o amor de Deus encarnado e derramado para nos salvar. Por isso hoje, Senhor Jesus, perdoa as nossas
se achegar diante de Ti. Senhor, teve dias essa semana que eu quis correr, que eu quis subir, e o Senhor me segurou pelas mãos. Teve dias, Pai, que o Senhor viu que eu não entendi nada, e o inferno vinha de ataque, e mesmo assim, Pai, sem entender, eu decidi me calar. Espírito Santo, aqui está o Teu povo, aqui está, Senhor, a Tua igreja. Senhor, forja cada um dos que estão aqui, cada um dos que entraram aqui, Senhor, no amor de Cristo Jesus. Senhor, o Teu amor é maravilhoso, o Teu amor é maravilhoso, é extraordinário. Porém, Senhor Jesus Cristo, nós não suportamos Ele como queremos andar por sentimento, como queremos andar na vontade da carne, como queremos andar, Senhor, segundo a visão do mundo, segundo o amor que o mundo prega. O mundo não entende nada, esse sistema desgraçado e infalido, Pai, não entende nada. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia na nossa alma. A Tua igreja está aqui, Pai, e nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Nós precisamos conhecer o Teu amor. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina e vem, Senhor, nos ensinar. Espírito Santo, eu peço perdão se não temos, Pai, permanecido no Senhor algumas vezes, e temos muitas das vezes, Pai, desejado fugir. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a permanecer em Cristo. Eu oro, Pai, para aquele, Senhor, que está aqui, que o Senhor ministre sobre o Teu amor, que nesta semana, Pai, que se iniciou, diante, Pai, do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele se entregou por amor a nós. Diante desse sacrifício, Pai, que eles reflitam nessa palavra, Pai, que o Senhor incomode esse povo, Pai, a observar a 1 Coríntios 13, Senhor, e a compreender o quanto o Senhor é maravilhoso. Espírito Santo, está aqui o Teu povo. Eu entrego, Senhor, e apresento o Senhor nas Tuas mãos. Peço, Pai, que essa semana seja uma semana, Senhor, que a Tua presença venha de uma forma maravilhosa, ensinando e ministrando sobre o amor de Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você precisa de uma oração, venha rapidinho ali na frente. Os líderes para estar orando por você. Você precisa de uma unção, de um renovo, de uma força, de uma bênção, onde o amor de Deus precisa entrar dentro do seu coração. Venha aqui para frente, que vão estar orando por você. Venha, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a sermos cheios do Teu amor, a sermos cheios da Tua presença. Em nome da palavra de Jesus, Pai, esse sobre a casa, guardado no seu coração. Eu oro pela vida de cada
Santo, que o Senhor conduza. Conduza ela, Espírito Santo, a crescer. O Espírito Santo, que seja um caráter demais. E é um caráter, Espírito Santo, firmado no Senhor. Espírito Santo, volta a queimar, Senhor, o coração dela, o desejo pela tua presença, o desejo por estar no Senhor, o desejo por permanecer em Cristo Jesus, Pai. Tem áreas que ela não tem força, Senhor. Ajuda na sua fraqueza, Espírito Santo. Ajuda na sua fraqueza, para que ela venha romper, Senhor, e crescer, Senhor, em graça, conhecimento, Senhor, e o poder do Deus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, te oro, Senhor, por essa mulher. Senhor, eu não posso esquecer mais do seu coração. Espírito Santo, visita, Senhor. Como o Senhor tira as dores, aquilo que é de mim, eu oro, Espírito Santo, colocando ela na sua boca. Eu oro para que o Senhor ajude ela a crescer sempre na sua Cuida, conduz e dá uma próspera. Em nome de Jesus. Amém. Que as nossas palavras sejam de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Guardando e super protegendo em nome de Jesus, que nessa semana seja uma semana de vitória, uma semana de resposta para os teus filhos, Deus, porque eles vieram atrás do Senhor. Então vem Espírito Santo e vem respaldando, vem entregando aquilo que o Senhor tem para a vida deles, e demônio nenhum possa impedir ou barrar eles de receberem as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. A partir dessa semana, nossa célula a gente tinha começado na segunda-feira, mas nós vamos precisar mudá-la para terça-feira, tá? Então, terça-feira às 7h30 ali na casa da Dona Céia, todos estão convidados. Está sendo uma célula de milagres, de restauração. Então, você traga mais uma pessoa e a gente se encontra então na terça-feira às 7h30. Amém? Amém? Gente, eu vou falar uma coisa: a célula, os cultos, como vocês estão mudando? Sério, de verdade, tá? E as fotos que nós estamos colocando, tirando aqui no final do culto, está sendo jogado lá no grupo de oração e vocês estão sendo guardados em oração todos os dias. Então nós oramos por vocês na segunda, nós oramos por vocês na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então vocês estão guardados e bem protegidos. Então todas essas coisas que nós estamos lançando aqui está sendo para o bem da igreja, para o bem de vocês. Amém? Quem já se sente muito melhor? Amém. Glória a Deus. Amém? Então a gente, se você
Mas